Galera, vou começar um vídeo de uma forma diferente, tá? Primeiramente, uma boa noite a todos aí. O jogo agora deve estar o quê? Uns 35 minutos agora, tá? Tá aqui na tela minimizada aqui no meu celular. Eu vou começar o vídeo já bem antes de acabar o jogo, porque eu não tenho condições psicológicas, cardíacas para continuar assistindo essa tortura que é o São Paulo Futebol Clube de Luiz Ubeldia, de Max Cubeiras, tá? Eu vou comentar um pouco sobre esse show de horror aí, tá? Mas antes, a vinheta aí pra vocês. Falou? Vamos para mais um vídeo. Tricolor em Ação está no ar. Galera, eu não tô nem com a camisa de São Paulo porque é vergonhoso. Pra mim ia ser feio demais vestir a camisa de São Paulo numa situação dessa. É feio, pra mim fica feio ter que vestir a camisa de São Paulo numa situação dessa. Gente, eu já vi times do São Paulo ruins, já vi times fracos, sabe? Já vi times até mal treinados, né? Times sem qualidade. Mas igual esse do São Paulo, do Luiz Ubeldia, não existe. Esse auxiliar técnico, galera, dele, esse Max Cubeiras, gente, esse cara, ele não é que ele cheira a derrota, não. Esse cara, ele é a cara da derrota. Se você perguntar o significado de derrota pro Google, é capaz de aparecer o nome desse cara. É impressionante como o São Paulo não consegue desempenhar um bom futebol. Aí quando você vê a escalação, cara, você desanima totalmente do jogo. O cara me dobrou a lateral esquerda mais uma vez, esse energúmeno desse Max Cubeiras. Ele entrou com o Wendel e com o Enzo Dias. Aí vai justificar o quê? Na entrevista coletiva, que as lesões do São Paulo, porque o São Paulo, as lesões do São Paulo estão impactando no resultado? É isso que ele vai dar de justificativa? Porque eu não sei, gente. Tá 2-0 agora, o jogo nem acabou, tá rolando aí o jogo. Tá rolando, ainda falta bastante tempo ainda tem acréscimo. Mas eu não vou continuar vendo essa tortura. Mas ele vai justificar o que na coletiva? Vai justificar que o problema do São Paulo tá sendo as lesões? Gente, é assustador. Assustador. Você viu o Dorival sabia montar um time com o que ele tinha nas mãos, mesmo com lesão, com suspensão, com o que fosse. Ele sabia montar um time com o que ele tinha nas mãos. Esse cara, se der o time completo pra ele, ele não vai saber montar, ele vai ficar perdido com tanto jogador. Imagina com tanto jogador lesionado como o São Paulo tem. Gente, é ridículo. Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Parece que não sei se teve gol aqui, se tá tendo análise de alguma coisa. Calma aí, galerinha. Deixa eu aproximar aqui, deixa eu aumentar aqui a tela aqui pra ver. Não tá 2-0 ainda, não sei se teve uma marcação de alguma coisa. Mas, cara, é tenebroso, gente, é tenebroso. É tenebroso. E cada dia que passa parece que fica pior. Fica pior, tá? Eu não vou nem vir aqui mais falar, cadê o presidente do São Paulo nessas horas? Cadê não sei o quê? Porque a gente sabe que a gente não tem presidente. Estão falando lá do Corinthians não tem presidente. O São Paulo não tem presidente também não. O São Paulo tá abandonado. Tá abandonado. Né? Tá abandonado, São Paulo não tem comando, São Paulo não tem nada. São Paulo não tem nada. E aí, gente, eu já nem espero mais que quando o time tá perdendo, o treinador do São Paulo vai mexer no time, não. Eu nem espero mais isso. Eu nem espero, isso já nem passa mais pela minha cabeça. Porque a gente sabe que quando é o Zubeldia na beira do campo, sabe? Ele faz as saladas de frutas dele e tudo. Mas ele ainda mexe. Quando o time toma um gol e tal, ele ainda vai. Quando é esse Max Cubeiras, eu acho que ele espera vir sei lá, um negócio dos céus, assim, algo divino, assim, que vai fazer o São Paulo melhorar. Eu acho que ele pensa assim, né? Vamos ver se acontece um milagre, né? Acontece um milagre no São Paulo e o São Paulo melhora do dia pra noite, assim, do nada. Ele não mexe no time, gente. Ele não mexe. Ele não mexe. Aí quando ele vai mexer, ele vai me pôr Ferrarese. Tudo bem, o Cedric é horroroso, é fraco, beleza. Mas o que vai afetar? O que vai afetar você tirar um lateral para pôr outro? Você tirar o Cedric para pôr Ferrarese, sua anta?
O que vai melhorar? O que vai impactar no resultado? Não vai mudar nada. Aí beleza, tirou o Wendel pra pôr o Luca, que ele já tinha que ter feito isso no intervalo. Porque se o Wendel não pode vestir a camisa do São Paulo, ele é horroroso. Aí ele me põe o Luca no lugar do Wendel, que era pra ter feito há muito tempo. E juntamente ele põe o Ferrarese no lugar do Cedric. Que, gente, eu não entendo esse cara. Solta o time, imbecil. Tira esse Bobadilha, que é outro fraquíssimo de bola. Põe o Alves. Tira o Luciano, que já tava amarelado. Põe o Rodriguinho. Põe o time pra frente. Solta o time, animal. Não. Fica com esse time aí parado. Time lento. Hoje ele só pôs o Rian Francisco porque o André Silva tá suspenso. Porque senão ele não ia pôr o André Silva pra jogar. Ele não ia pôr. Ele não ia pôr o André Silva pra jogar. Só pôs o André Silva, não, o Rian Francisco, desculpa, gente. Ele só pôs o Rian porque o André tá suspenso. Senão ele não ia pôr o Rian pra jogar. Não ia pôr. Você acha que ele ia pôr o Rian? Ele ia pôr de novo o André Silva, essa tortura, que é o André Silva. Que ele em campo o time é um a menos. Aí se você põe um Wendel, você põe um Wendel, André Silva, você põe esses caras, vai diminuindo. Aí já não é um a menos, já é dois a menos. Né? Já é dois a menos. Então, cara, não dá, velho. Não dá. Esse vídeo aqui tá sendo mais, galera, pra ser um desabafo do que uma avaliação do que foi o jogo. Eu vou avaliar o que, gente? O que eu vou avaliar? Por parte do São Paulo não tem o que avaliar. Porque de ponto positivo não tem nada. Nada de ponto positivo. O que eu vou falar? O Bahia amassou o São Paulo. Primeiro tempo só deu Bahia, gente. Primeiro tempo só deu Bahia. O Bahia triturou o São Paulo. Méritos pro Bahia. Méritos pro Rogério Ceni. Só deu Bahia. Sabe? Time fraco, time apático. Enquanto aceitarem que Luciano é camisa 10, gente, vai continuar sendo essa tortura. Além dele usar a camisa 10 por conta do próprio Rogério Ceni, culpa dele, né, do Nestor ter recebido a 11 na época e o Luciano a 10, né? Botaram na cabeça que ele, por ser o camisa 10, ele vai fazer a função de um meia armador, que não é a função dele. O cara é atacante, o cara é um cara de área, pra fazer gol, de presença de área. Sabe? Aí me colocam o cara de meio campista. Gente, o que eu vou falar, velho? O que eu vou falar de um time horroroso desse? Time horroroso. Sabe? O Rafael até salvou a gente no começo do jogo ali, primeiro tempo, tudo, mas não dá, velho. Não dá, sabe? Time fraco de tudo, cara. Time sem qualidade. E eu vou culpar o Rian Francisco? O coitado do Rian Francisco? Jogando um moleque de qualidade. Lucas Ferreira tá muito abaixo, tudo bem. Né? Tá faltando muito futebol pra ele. Depois que renovou o contrato, né? O futebol dele caiu. Mas o Rian, não vou culpar o Rian. Por que eu vou culpar o Rian? O Rian tá jogando ao redor de um monte de jogador horroroso. Sabe? Eu vou dar uma ressalva aí pro Enzo Dias, que pra mim é um grande jogador. É um dos melhores do time, apesar desse time horroroso. O Enzo Dias é o que salva um pouco ali esse time. Porque quando você vê Sabino na zaga, quando você vê o Cedric, quando você vê o Wendel, quando você vê Bobadilha, você fica assustado, aterrorizado. Porque não é possível. Não é possível que o Alves seja pior do que o Bobadilha. Não é possível que o Rodriguinho seja pior do que o Luciano meio campista. O Luciano meio campista, tá? Então, aí tá 20 minutos de jogo, o cara não mexeu no time, com o time perdendo o jogo, o time perdendo, não era nem empatando, nada, não tava ganhando, o time tava perdendo. 20 minutos do segundo tempo, e esse cara não tinha mexido no time ainda. Ele foi mexer depois. Então, quer dizer, além de tudo, ele não é um cara que ele é acomodado com o empate, ele é acomodado com a derrota também. Isso só mostra que se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, se empatar, melhor ainda. Porque essa comissão técnica do Zubeldia é a comissão do empate. Se empatar, tá bom. Se perder, tá bom. Se ganhar, ok.
ganhar, ok. Eles são o contrário. Geralmente os times querem ganhar, ou dependendo do jogo, um jogo mais difícil ali, fora de casa e tal, o empate sai bem pro clube, né? Agora, o São Paulo é o contrário. Para eles, ou é empate ou é derrota. Vitória, esquece. Esses caras são inimigos da vitória. E ainda assim, quando ganha tomando gol. Porque esse time não consegue ganhar um jogo sem tomar gol. Sabe? Vamos fazer uma avaliação aqui rápida, galera, dos jogadores. Porque, Jesus amado, é ridículo. É ridículo ter que avaliar. Rafael, mais uma vez, mais um jogo vazado. Mais um jogo que tomou gol. Né? Mas o importante é que eles estão invictos na Libertadores. O importante é isso. Né? É isso que eles estão, acredito que eles estão preocupados, né, com isso, tá? Galera, eu vou pedir desculpa pela iluminação, tá? A iluminação não tá boa, tá? Desculpa aí, de verdade, cenário também, né? Tem hora que eu consigo gravar aqui na sala, fica melhor um pouco o cenário, mas tem hora que não dá e eu gravo aqui no meu quarto mesmo. Mas assim, mais um jogo que o Rafael toma gol, então eu... Cara, eu não quero nem dar nota. Não quero nem dar nota pra você, Rafael. Vou ficar sem nota, tá? O Wendel. Puta que pariu, velho. Que jogadorzinho horroroso, cara. O que me deixa mais, assim, mais angustiado, mais triste, é saber que o São Paulo fez tanto esforço pra trazer um cara tão ruim desse, a ponto de ter que se desfazer de dois promissores como era o Moreira e o William Gomes. Perdemos dois grandes jogadores que iam nos dar muito resultado para trazer esse Wendel, que já ia vir agora, ó, já estamos no meio do ano, ele ia vir agora em meados de maio, junho, e aí o São Paulo fez todo esse esforço para trazer esse cara, esse horroroso desse Wendel. Nossa, cara, meu Deus, cara, qualquer nota, até se eu te desse uma nota negativa, que nem eu dei no jogo, acho que contra o Mirassol, que eu dei um -10 lá, menos nota negativa lá. Até se eu desse uma nota negativa, seria uma ofensa. Seria uma ofensa por um número que eu desse pra você. Sabe? Então é melhor eu vou te preservar, não vou te dar nota não. Porque se eu te der nota, cara, vai ficar feio. É feio dar uma nota, qualquer numeração que seja pra você, positiva ou negativa. É ridículo ter que dar algum tipo de nota pra você. Então eu não vou te dar nota não, você vai ficar sem nota porque você é horroroso. Isso, galera, isso eu quero deixar bem claro aqui. Por tantas as críticas que a gente fez com o Wellington, quando o Wellington estava no São Paulo, eu quero me desculpar, eu quero aqui a público vir aqui pedir desculpas de antemão para vocês. Porque a gente criticava tanto o Wellington e hoje a gente tem esse Wendel aí, a gente percebe que o Wellington não era tão ruim assim. O Wellington não era tão ruim que desse Wendel, né? Tinha suas falhas, tudo, mas ruim igual esse Wendel não tem. Esse aí com certeza tá na lista de um dos piores laterais esquerdos que passaram no São Paulo. Agora, o que me intriga não foi o fato dele ter vindo pro São Paulo, foi o fato dele ter ido pra seleção. Como que esse cara foi parar na seleção, gente? Alguém me explica? Como é que esse Wendel foi parar na seleção? Eu não sei, não tem explicação. Tá? Vamos lá. Arboleda e Sabino. Vou fazer uma variação conjunta aqui de vocês dois, né? Vocês como zagueiros, vocês estão deixando muito a desejar. Principalmente o Arboleda, né? Deixando muito a desejar. Muito a desejar. Impressionante. O Arboleda, a saída de bola do Arboleda é nula, né? Não existe. O cara não tem saída de bola, cara. Sabe? Então, como que eu vou falar do Arboleda? Eu nem sei o que falar do Arboleda. Sabe? É um grande zagueiro, mas ultimamente... Mas é que eu acho que ele olha pro Sabino e fala, pô, quem tá jogando do meu lado, cara? Aí o cara até desanima de jogar bola. Pelo amor de Deus. Mas pro presidente do São Paulo foi um grande achado o Sabino, né? O presidente do São Paulo foi um grande achado, Sabino. O que eu vou falar? Deixa eu ver. Cedric Soares. Ô, louco. O cara não jogou na Europa.
Pelo amor de Deus, vamos respeitar. Meu Deus. Ele tem uma vantagem assim, ele joga com os dois pés, trabalha com os dois pés, mas é fraco demais, gente. Meu Deus do céu, jogador em fim de carreira, pelo amor de Deus. Alisson. Cara, eu vi o Alisson. Quase não vi o Alisson tocar na bola, velho. Por Deus, eu não lembro. Eu vi muito poucas vezes o Alisson tocar na bola. Sabe? Deixando a desejar, né? Mas o cara tá sobrecarregado, velho. O cara tá fazendo função de volante agora. O cara era atacante, aí virou um segundo volante e hoje ele tá fazendo função de primeiro volante, porque o time só tem jogador estupiado. Esse Bobadilha aí é outro que eu vou preservar, não quero dar nota pra esse cara. Pelo amor de Deus. Sabe? Cara, meu Deus, que jogadorzinho fraco esse Bobadilha, meu pai do céu. Luciano. Função errada, cara. Sabe? Aí teve um lance lá no. Foi no primeiro tempo, né? Se eu não me engano. Aquele cara, eu tipo, chega pra lá nele, aí ele já caiu no chão, fez toda aquela firula, depois levantou, todo parecendo um valentão pra cima do Daronco. Luciano, vai catar coquinho, Luciano, pelo amor de Deus. Vai jogar futebol, cara, vai jogar futebol, que é o que te falta. Partida muito fraca do Luciano. Né? Tenta uns passes ali, outro aqui, faz uns giros assim pra tentar ir pra frente, mas deixando muito a desejar, mas também fora de posição, não vou julgar muito, né? Não adianta, enquanto esse cara for meio aí, não adianta, nem sei, galera, se saiu o gol aqui, calma aí. Calma aí, galera, dá pra ver direito aqui, mas eu acho que não deve ter saído nada, não. Tá 2-1, eu acho. Se eu não me engano, tá 2-1, galera. Se eu não me engano, tá 2-1, mas não importa quem fez o gol, não importa, não tô preocupado mais com isso, tá? Mas enfim, vamos lá, Lucas Ferreira. E aí, cara? Eu sei que você é novo, você vai oscilar, beleza, mas a questão é que você não tá oscilando, seu futebol tá decaindo, velho. Renovou o contrato, e aí? Não vai jogar bola mais? Como todos que renovam o contrato com o São Paulo? Até os craques, quando renovam o contrato com o São Paulo, o futebol sobe. Você não vai jogar bola mais? Quero saber de você, cara. Porque não é possível, cara. Renovou o contrato e o futebol desapareceu. Aí nós tivemos... eu falei do Enzo Dias. E o Enzo Dias hoje estava mais avançado. Pra mim é o melhor jogador do time. O melhor jogador do time é o Enzo Dias. Eu acho um jogador que apoia muito bem, marca muito bem, tem um passe muito qualificado, né? Mas é que no meio desse monte de jogador ruim, coitado, ele deve estar pensando até hoje o que está fazendo lá dentro do São Paulo, porque com tanto jogador ruim, esse cara tá lá tentando dar o máximo dele pelo São Paulo, né? Rian Francisco. O Rian Francisco é outro que é um pobre coitado, gente. Ele tá lá no time do São Paulo, sabe? Pensando na vida. Por que ele tá lá? Porque ele não recebe oportunidades. Hoje ele recebeu oportunidade porque ele era a única opção no elenco. Do elenco do São Paulo, ele era a única opção disponível. Porque não tinha outro. Não tinha outro. Então ou era ele, né? Podia ser o Luciano ali, né? Mais avançado, junto com ele. E o Alves no meio campo, né? Mas a nossa comissão técnica não tem qualidade de armar um time de qualidade, mesmo tendo jogadores para isso, né? Então, esse é o time do São Paulo. Esse é o time do São Paulo. Aí depois entrou o Ferrarese, depois entrou o Luca. Né? Esses que entraram eu não costumo avaliar da nota, né? Então, até porque eu parei de assistir o jogo. Então, é isso. Se entrou mais alguém, eu nem sei, gente. Se entrou mais alguém, eu peço desculpas aí. Porque é isso aí. Vai ser mais um vídeo longo aí de desabafo, um vídeo mais para desabafo mesmo. E é isso, fora o meu dia, pelo amor de Deus, fora o meu dia, tá? O Instagram já tá gritando lá, porque eu já mandei um monte de mensagem pro Casares, mando mesmo, sabe? Mando mesmo. Esse cara não pode ser presidente de São Paulo, esse cara tem que ir embora o mais rápido possível. Mas com os conselheiros que o São Paulo tem, eles que definem quem é o presidente, né? Então
É isso, gente. É isso. Mais um jogo torturador do São Paulo. Mais um jogo de machucar o peito, assim, ó. Acho que acabou o jogo ali, ó. Pelo jeito ali, acabou o jogo. Mais uma derrota para conta do senhor Max Cubeiras. Tá? E eu não falo Luiz Zubeldia, tá? Eu sei que, né, apesar de tudo, o Zubeldia é o treinador. Ele só tá ali à beira do campo por conta da suspensão do Zubeldia. Parece que o Zubeldia ele vive tomando cartão para ser suspenso, só para poder deixar o auxiliar dele ficar à beira do campo em alguns jogos comandando o São Paulo, né? Parece que ele faz isso de propósito. Então, gente, é isso. Mais uma derrota para conta do Marcos Cubeiras, mais uma, porque esse cara não conseguiu uma vitória ainda à beira do campo comandando o São Paulo. Então, eu sinceramente tô cada vez mais desanimado, né? Galera, tô acompanhando ultimamente jogos de São Paulo mais para poder trazer o conteúdo aqui para vocês, porque para dizer que nossa, que vontade de assistir jogo de São Paulo. Eu não tenho mais nenhuma vontade de assistir jogo de São Paulo. São Paulo tá me deixando muito desanimado, cara, de tudo, sabe? Porque dos últimos anos, cara, eu não vi passar um treinador tão ruim que nem esse Zubeldia, sabe? Um treinador acomodado igual ele, cara, sem espírito de vencer. Cara, o cara não tem espírito nenhum de vencedor, não tem aquele gás de vencer os jogos, não tem ânimo, não tem nada, cara, sabe? O próprio narrador, gente, eu tava vendo no Premiere 2, tá? Eu não tava assistindo o Premiere 1, porque aquela narração do Premiere 1 lá, com todo respeito, tá? A mulher lá que tava narrando, mas não dá pra assistir o jogo com aquela mulher narrando. Aquilo lá o jogo que já não tava bom, fica cada vez pior. Então eu me poupei daquilo, então eu mudei de canal, fui pro Premiere 2, né? Que tava melhorzinho. E aí, os próprios comentaristas, o narrador lá do Premiere 2 estava falando, gente. Estavam falando a realidade. De tudo, né? Do São Paulo ali. Luciano, que depois que o Luciano começou a jogar recuado, ficou pior. Né? Enfim, eles estavam comentando lá a situação do São Paulo, né? Do Zubeldia e tudo mais. Então, gente, não dá. Infelizmente não dá. Então ele tava falando o narrador tava comentando do fato do São Paulo ter começado o jogo jogando por empate. O time do São Paulo tava jogando mais uma vez por empate, sem vontade nenhuma de vencer, entendeu? Carregando o empate nas costas, infelizmente. É isso, mais uma derrota pra conta, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, galera, apesar do jogo não ter sido nada bom. É isso, fiquem com Deus e até a próxima, né? Espero que a próxima... Bom, o que a gente vai esperar na próxima? Que seja melhor do que isso? Com essa comissão técnica horrorosa? Difícil. Valeu, até a próxima. Fui.